Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para o pessoal que acompanha o canal Welcome Aboard no YouTube. Como é que vocês estão, meus amiguinhos? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal. E dessa vez, a pedido de muitos, mais um vídeo aí de primeiras impressões. Eu fiz um vídeo recentemente sobre as primeiras impressões que eu tive do jogo Terra Nova. Então se você não assistiu, vou deixar aí ou deixo o cardzinho ou vou deixar alguma coisa na descrição aí pra vocês verem. Tá, assiste lá que tá bem legal. E nesse vídeo aqui eu vou falar de um jogão que a Galápagos trouxe pro Brasil em 2023, que eu só pude ter a oportunidade de jogar recentemente, nessa semana. E eu não podia deixar de falar porque ele aborda uma mecânica que eu gosto demais, que é deck build. Por mais que não seja talvez a mecânica principal do jogo, vocês vão entender por quê, ele tem essa mecânica presente no jogo. Então, sem mais delongas, estou falando de Endless Winter Paleo Americans. O Endless Winter, ele é do Stan Kordonski e a arte é pelo Demico. Lá fora ele é da Fantasia Games e aqui pro Brasil a versão da Galápagos Jogos. Já adianto que essa versão aqui que veio pro Brasil, vocês já podem ver pela qualidade da caixa, ela tem uma qualidade colossal, tá? O Endless Winter, ele é um jogo para mais de 14 anos, concordo, tá? Ele é um jogo que tem umas nuances que não daria para jogar com os pequenininhos. Ele é um jogo que vai 1 a 4 jogadores, vai de 1 a 4 jogadores, tem um modo solo, vou falar um pouquinho dele. Não joguei, 60 a 120 minutos. Acho que todo mundo sabendo jogar vai bem 120 minutos, tá? Mas na primeira partida pode esperar umas 2 horas e meia, 3 horas. E ó, já vou mostrar pra vocês, olha só a pintura rupestre, cara, que tem pintada aqui dentro da caixa. Eu achei muito, muito, muito legal. Então primeiro eu vou mostrar um pouquinho do que vem no jogo. Aqui a gente tem, ó, o manualzinho, tá? Esse manual, eu li ele, tá? É um manual muito bom, só que ele tem muito texto, tá? Muito texto mesmo. E é um texto até um pouquinho pequeno, ele tem algumas imagens também, mas ele é um manual um pouco confuso em algumas horas, porque é tanto texto, cara, é muito texto mesmo. Então você acaba se perdendo nas informações às vezes, mas, pô, o manual tá bem legal, tá? Qualidade também, cara, esse papel texturizado, eu sou fãzão. A gente tem também aqui, ó, o manual do modo solo, tá? Ele tem um manual próprio. Então, esse aqui eu nem li, mas ele segue aí a mesma pegada do manual do jogo base. Tem até um organizador do insert, que eu vou falar um pouco do insert desse jogo também, muito, muito bacana. Ah, aproveitando, né, para mandar um abraço pro Bruno, que me emprestou esse jogão aqui para fazer esse mini review, né, esse vídeo de primeiras impressões para vocês. Então, Brunão, tamo junto. Espero jogar bastante com você esse jogo ainda, porque eu gostei demais. Já adianto para vocês. Primeira impressão, gostei muito do jogo. Ó, então seguindo aqui a gente tem vários tabuleiros. Ó, esse aqui é o tabuleiro de jogador, onde você vai marcar os seus recursos, que aqui a gente tem comida e o machado. Aqui é onde você vai colocar as suas pedras, né, com as pontuações de fase de eclipse. Aqui é onde vão ficar as aldeias, né, e aqui em cima as casinhas, as cabanas. Tabuleiro jogador muito bom, tá? Ele é dual layer, vocês puderam perceber. Aqui um tabuleiro de animais, ó. Tabuleiro de animais. O tabuleiro de... esqueci o nome. Eu chamo de trilha de religião, tá? Então a trilha de religião, você vai colocar... A gente tem 2 trilhas, né? Um desse lado e um desse lado. Você vai colocar os seus marcadores aqui embaixo, você vai subindo, né? E ele vai te dar uma pontuação no final do jogo, diferente dependendo da cada trilha. E aqui a gente tem o tabuleiro, né? Que é onde você vai fazer as ações do jogo. As ações relacionadas à alocação de trabalhadores. Então, ó. Percebe que aqui em cima tem espaço para você colocar aquelas pedrinhas que vão ser compradas para você colocar no tabuleiro pessoal, né, e fazer a pontuação. E aqui embaixo estão representadas as ações que você vai poder fazer ao longo do jogo, tá? Cada jogador vai ter 3 trabalhadores e inclusive um deles vai ser o chefe da tribo, que vai ser uma miniatura, ó. Muito legal. As miniaturas desse jogo estão com uma qualidade soberba de boa, tá? Ó. Essa aqui foi a que eu joguei, cara. Eu achei muito, muito legal essa miniatura. Muito, muito bacana mesmo. E como é que funciona o jogo, né? Como eu disse, cada jogador vai jogar com um chefe, né, da sua vila diferente. E aí só vai te dar uma habilidadezinha
um poder variável. Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele vai te dar uma habilidade que quando sempre que você alocar ele, né, sempre que você usa ele, o seu chefe como um trabalhador da vez, você vai poder usar a habilidade aqui, que no caso é trocar um machado por 3 comidas, tá? E aí tem alguns aqui, ó, alguns 5 para você escolher, e eles são frente e verso, tá? Então as habilidades mudam na frente e no verso. E aí, como todo bom deck building, você vai ter o seu deck inicial de cartas, tá? E o jogo ele é dado em 2 fases, tá? Você vai ter a fase de cultura, que é onde você vai jogar cartas com esse símbolo aqui, o símbolo de couro, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas tem um símbolo de couro aqui. Então na fase de cultura você só pode jogar esse tipo de carta. E a fase de alocar trabalhadores é onde você vai alocar as cartas de tribo, que são essas cartas aqui. É um sistema um pouco parecido com o do Imperium, porque você tem a fase lá de alocação de trabalhadores, que é onde você vai jogar as cartas, né, pra poder ir nos lugares. E na fase de revelar, você vai fazer o que a outra parte da carta tá mandando. Esse aqui, ele lembra, tá? Quando eu estava jogando, eu lembrei um pouco do Duna, mas é bem diferente, tá? O deck building aqui, ele é totalmente diferente. A forma de você construir o baralho aqui é diferente. Então, a fase de cultura, você vai jogar as cartas com ícone de corinho e as cartas de tribo serão jogadas na fase de alocar trabalhadores, né? E ao alocar o seu trabalhador no tabuleiro, você vai executar a ação, essa ação aqui, quantas vezes você quiser, né? Tem o símbolo aqui de infinito. Aí você vai descer, executar essa ação aqui uma vez só, e daí o primeiro jogador que chegar, né, ele vai ganhar um bônus, ó, que no caso aqui na primeira ação, ele vai subir em alguma trilha de religião e vai enterrar uma carta. Olha que interessante essa mecânica de enterrar a carta, porque na maioria dos deck buildings tem alguma forma, mesmo que seja uma forma ruim, de você eliminar cartas do seu baralho, né? Ou seja, de você limpar o seu baralho. E aqui no Endless Winter, ele te incentiva a fazer isso, né, por meio das cartas que fazem você enterrar, né, uma carta. Que basicamente você vai ter uma área no seu jogo que é o cemitério, que é marcada aqui por meio dessa cartinha aqui. E aí no final do jogo você vai ganhar uma pontuação por cartas que estão enterradas, tá? Dependendo do quanto você subiu lá na trilha de oferenda. Então é muito legal, né, essa relação que eles fizeram lá com a trilha da religião, com as cartas que estão enterradas por motivos óbvios, né? E eu achei legal também que você pontua, né, você faz pontos por eliminar cartas do seu deck, o que também te ajuda a rodar o deck de forma melhor. Pra você, amiguinho, que não sabe o que é um deck building, me escuta um pouquinho que esse vídeo aqui é pra você. Um deck building, tá? Ele é um jogo onde todos os jogadores começam, geralmente, todos os jogadores começam com algum baralho inicial, tá? Onde esse baralho contém as mesmas cartas para todos os jogadores. Então, vai ter algumas cartas que fazem, no caso aqui, né, no Endless Winter, algumas cartas de tribo, né? Algumas cartas de cultura, né? E algumas cartas que simplesmente te dão trabalho, ó, que é esse marcadorzinho aqui, ó, que te dá um trabalho, que é feito para realizações, basicamente. Mas ele não tem habilidade nenhuma, ó, então ele vai te dar um trabalho se você descartar ele lá na fase de tribo. E essas cartas, você vai poder eliminar elas, né, ao longo da partida, e ir comprando cartas melhores para o seu deck. Então o jogo ele conta com este baralho aqui, ó, que é o baralho de cultura, tá? Então todas essas cartas, ó, são cartas de cultura que têm habilidades diferentes, tá? Cartas, inclusive, são cartas separadas por era, tá? Porque o jogo ele se dá em 4 rodadas, em 2 eras. Então na rodada 1 e 2 você vai jogar a era 1, na rodada 3 e 4 você vai jogar a era 2. E aí você tem as cartas de cultura da era 1, cartas de cultura da era 2, ó. Que bacana. E você vai ver que as cartas, cara, é muito legal isso. As cartas, elas meio que evoluem com o tempo, como se você estivesse passando de era mesmo, né? Então, por exemplo, aqui na era 1, você vai ter umas cartas um pouco mais rudimentares, né? E claro, com habilidades um pouco piores. E na era 2, você já vai ter cartas um pouco melhores, né? Porque a civilização evoluiu. Então, muito legal. É um deck building bem temático, né? E as cartas, elas também representam isso. Então, por exemplo, ó, tem uma armadilha aqui, ó. Então, se você descartar uma carta, você pode usar um animal que você pegou e ganhar comida, tá? Então, é um jogo bem temático. Falando em animais, como vocês viram, tem uma ação lá no tabuleiro, né? Eu não mostrei todas as ações, mas tem uma ação no tabuleiro que você pode caçar. E aí você vai usar esse baralho aqui de animais, ó. E tem vários animais diferentes. E você vai poder usar eles
para ganhar comida aí ao longo do jogo, né? E eles também têm um ponto de set collection no final do jogo, que está representado aqui embaixo. Então, ó, se você tiver aqui, por exemplo, um animal deste tipo aqui, ó, você vai ganhar 1 ponto. Se você tiver 2, você vai ganhar 3 e assim por diante, tá? As cartas de tribo, como eu disse, né? Elas servem para te ajudar quando você for alocar os trabalhadores a fazer ações. Como é que você faz ações neste jogo? Basicamente, você aloca o trabalhador e aí você vai ter que pagar uma certa quantidade de trabalho, que é representado, como eu já disse, por esse ícone aqui, ó, que é o ícone da mãozinha. Então a gente tem vários ajudantes aqui, ó, que são as cartas de tribo. Tem o caçador, tem o trilheiro, tem o artesão. E aí você percebe que se você alocar o artesão na área de artesanato lá no tabuleiro, ele vai te dar um trabalho a mais, porque afinal ele é um artesão, né? Temos o ancião da tribo e o xamã, que ele é meio um trabalhador coringa, ó, porque você, né, ele te ajuda em qualquer lugar, mas se você gastar um machado, ele te dá um trabalho e meio a mais. Então ele é uma carta muito boa, porque ele sempre vai te dar 3 trabalhos se você tiver um machado para gastar. Ah, interessante e bem temático também é que você pode gastar comida como se fosse trabalho, né? Então, cada um de comida pode te gerar um trabalho se você quiser. E, como eu disse, né, por que esse jogo ele não é só deck building? Ele tem muitas mecânicas envolvidas, tá? Tem set collection, tem o controle de área, porque eu não falei, mas no começo do jogo a gente monta um tabuleiro com esses hexágonos aqui, ó. E aí você vai colocando as suas casinhas, né, com ações que colocam casinhas, que são essas cabaninhas aqui, ó. Você vai colocando nesses tiles aqui para ganhar pontos, tá? Durante a fase de eclipse, que eu já vou explicar. E também para ganhar pontos no final do jogo, conforme pedras, enfim. E aí entra uma coisa muito bacana, que eu gostei pra caramba desse jogo, que é a fase de eclipse. Então, como vocês puderam ver, ó, o jogo começa, né, rodada 1, daí tem eclipse. Rodada 2, tem eclipse de novo. O que é essa fase de eclipse, né? Ela basicamente é aquela fase de revelar do Imperium. O que você vai fazer? As cartas que sobraram na sua mão, você vai poder revelá-las na pilha de eclipse, na fase de eclipse, né? Então, quando você aloca a sua última miniatura da fase, você faz a sua pilha de eclipse, que são as cartas que você vai revelar, né, na fase de eclipse. Então, por isso que eu falei que é parecido com o Dune Imperium, ó. Ele diz aqui, ó, tá vendo? Na fase de eclipse, se você revelou essa carta, você vai ganhar 1 ponto lá na trilha da religião. E aí, todas essas cartas de tribo e algumas cartas de cultura também tem esse ícone de eclipse, ó, que é o solzinho sendo ofuscado ali pela lua. Além disso, você vai ganhar pontos por regiões que você está dominando, ó. Então, por exemplo, aqui tem o solzinho, tá vendo? Se você domina essa região, ou seja, ter mais casinhas naquela região, né? Você vai ganhar 2 pontos. Esse é o ícone de ponto de vitória. Já nessa aqui, ó, se você domina essa região, você vai ganhar 2 comidas na fase de eclipse. E também a quantidade de trabalho que você gera na fase de eclipse, ela te dá prioridade na ordem de turno na próxima rodada. Então os jogadores que geraram mais trabalho vão jogar na frente, né? E aí você também ganha um benefício lá por estar na frente ou atrás. Além disso, calma que não acabou, tá? A gente tem uma parte de alocação de peças também, que são os monolitos, né? Eu achei essa parte muito legal. Então no começo do jogo, você vai montar um tabuleirinho com essas peças aqui, ó. Tem algumas, tá? Você vai montar um gridzinho. E aí você vai poder alocando monolitos nos lugares aqui, né, com a ação, né, tem ações que você consegue, ação de colocar monolito em carta, tem quem joga primeiro no próximo turno sempre consegue colocar um monolito de graça, então muito legal, achei isso muito legal também. E aí o legal é que se você colocar 4 monolitos assim, alguém pode vir e colocar em cima um monolito e ganhar pontos por quem tá embaixo, né, então achei muito bacana isso também, porque você não pode ir colocando a torta e a direita, que você tem que tomar cuidado que os outros amiguinhos também vão poder colocar. Então é um jogo que tem muita coisa para prestar atenção, muitas estratégias diferentes para fazer. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente estava até discutindo na mesa. O Bruno, que estava jogando comigo junto com o Silvio, inclusive um abração para os dois, foi muito legal essa partida. Ele estava jogando um jogo completamente diferente do que eu estava jogando e do que o Silvio estava jogando. Ele estava focando na estratégia de criar animais, tá? Então você pode focar nessa estratégia se você quiser. Né, o Bruno não ganhou, mas não é relevante essa parte. Mas você pode focar numa estratégia completamente diferente e dar certo. Então esse jogo ele tem uma variedade imensa de estratégias, tá? Pontos de carta, tá? Pontos de monolito, pontos na trilha de religião. Então, cara, tem muita coisa pra fazer no jogo, muita mesmo. Você pode focar, se você quiser, só na fase de eclipse. Você vai falar, pô, vou buildar meu deck
pra ganhar muita coisa na fase de Eclipse e assim, pô, fazer muito pontos de vitória na fase de Eclipse. Legal. Você pode buildar a fase de cultura, que foi a estratégia que eu usei, que é comprar cartas de cultura na fase de cultura, pra ir jogando cada rodada a mais. Porque uma coisa que é legal também, as cartas de cultura, elas não têm custo, percebe? Elas não têm nenhum custo. O único custo é a primeira carta é de graça, e a partir da segunda carta que você jogar, você tem que descartar uma carta da sua mão. Então, quanto mais cartas você tem na mão, né, melhor você consegue jogar mais cartas na fase de cultura. E uma coisa muito interessante também, tá? Esse é um deck building que você não repõe a sua mão. Você sempre compra 5 cartas, né? Geralmente nos deck buildings que você começa com 5 cartas na mão, você vai jogar tudo, né? E repor a sua mão para 5. Esse aqui não. Esse aqui você... as suas cartas que estão na mão, elas vão ficar na sua mão ali. E você sempre compra 5 cartas, tá? Você não repõe. Então, é interessante para você decidir o que você vai jogar na fase de Eclipse e o que você vai guardar para jogar no próximo turno, né? Na hora da fase de cultura. Achei essa decisão mecânica muito legal no jogo, deixou o jogo muito mais estratégico, muito mais gostoso de jogar. E assim, apesar de ser um jogo que tem bastante coisa para pensar, bastante coisa para fazer, né? É um jogo que, cara, é relativamente muito simples. As regras são muito, muito simples de jogar. É um baita deck building, cara, pra mim tá batendo de frente aí com os melhores deck buildings da atualidade, que são Clank, Duna, Arnak, Quest for Eldorado, que eu gosto muito. Então, cara, se você não conhece Endless Winter, e você gosta de deck building principalmente, né? Eu acho que você tá perdendo muito, cara. Vá atrás desse jogo. A produção das cartas, ela é maravilhosa, tá? Eu acho que, assim... Bruno, eu acho que você tem que eslivar porque é um deck building, então as cartas embaralham bastante, tá? Mas esse jogo é sensacional, a produção é sensacional mesmo. Então, rapaziada, como eu disse, né? Esse aqui não é um review, tá? Isso aqui são as minhas primeiras impressões do jogo, porque eu joguei uma partida só. Mas meio que foi um review, né? Eu falei basicamente de tudo no jogo. Comentei um pouco sobre as regras pra vocês não ficarem perdidos, né? Sobre o que eu tô falando. Veredito final, tá? Da minha primeira impressão. Adorei o jogo, adorei o jogo. Quero jogar de novo o mais rápido possível, porque eu quero testar novas estratégias, testar novos caminhos pra ganhar, porque eu vi que esse jogo tem muitos caminhos possíveis, e cada caminho é único, você joga de um jeito totalmente diferente do que os oponentes estão jogando, e tem muita forma de fazer ponto. Então, se você é um cara que gosta daquele jogo, que faz muito ponto, esse jogo é pra você. Se você gosta de deck building, alocação de trabalhador, controle de área, esse jogo é pra você. Tem as 3 mecânicas muito bem difundidas. Então, cara, meu veredito final aqui sobre o Endless Winter. Recomendo demais, tá? Espero trazer mais conteúdo desse jogo aqui pra vocês no canal. E comenta aí, cara, se você curtiu esse formato de review, entre aspas. Se você quer que eu faça mais, deixa um comentário aí. Já aproveita, se inscreve, deixa o like. Dá uma passadinha lá no Spotify, que tem bastante conteúdo de board game também no meu podcast, O Navio Corsário, eu faço junto com meu amigo Eric. Um abração pra você, Eric. Corre lá que tem novidade, a gente tá lançando casts com pessoas muito especiais, com convidados maravilhosos, inclusive eu acho que semana que vem tem um convidado aí que, cara, o podcast ficou sensacional, então corre lá conferir e não se esquece de me ajudar aqui também, né? Dá o like, deixa o curtir, comentário, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui então, valeu, falou rapaziada, até mais!